Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Um inscrito aqui do nosso canal fez uma pergunta: é pecado jogar videogame? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm a respeito do assunto. É errado um cristão jogar um jogo de celular, um jogo eletrônico ou algo do tipo? Primeiramente, a Bíblia não vai falar nada a respeito disso, porque na época da Bíblia não existia essa tecnologia que tem hoje. Mas o texto emblemático que a gente pode tirar para a nossa vida é aquele texto que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, as coisas me são lícitas, permitidas, eu posso fazer, só que nem todas as coisas vão me convém. Nem todas as coisas vão ser boas para a minha vida. Nem todas as coisas vão edificar a minha vida. E falando a respeito de videogame, nós precisamos tocar em alguns pontos para dizer se é pecado ou não, se é errado ou não jogar videogame. O primeiro ponto que nós devemos analisar é a influência que o jogo faz na vida de quem está jogando. Você que está jogando um jogo de celular ou um jogo eletrônico, deve tomar cuidado com a influência que esse jogo está fazendo na sua vida. Existem jogos que têm temáticas específicas que nos influenciam, querendo ou não, para o bem ou para o mal. Existem jogos com temas relacionados a drogas, relacionados a gangues, jogos que fazem muito sucesso, jogos às vezes de coisas que a gente talvez não faria na vida real, mas porque estamos em um jogo, em uma simulação, a pessoa faz. Algo que talvez não teria coragem de fazer na vida real, mas por causa do jogo, ele faz. Esse é um ponto que você deve analisar. O segundo ponto é se aquele jogo que você está jogando está te viciando ou não. Porque o problema não está no jogo em si, mas naquilo que ele está fazendo na minha vida, na influência que ele está tendo sobre a minha vida. Aí a pergunta que eu te faço é: você, se você se analisar, você é viciado naquele jogo? Tem pessoas que começam a jogar um jogo e começam a gostar e de repente eles estão viciados, não conseguem mais parar de jogar. Quando eles têm um tempinho, ele vai e joga de novo. Quando ele tem um tempinho, ele vai jogar novamente. Quando alguém fala com ele, ele fica estressado, não quer saber de nada. Aquele ali é o mundinho dele, aquele ali é o local dele. Ele está viciado. O vício é o maior problema de jogos eletrônicos. Por quê? Dos videogames. Porque o vício, ele vai nos tirar a sanidade mental. O vício é o comportamento compulsivo repetitivo. Quando eu estou viciado em um jogo, eu quero jogar cada vez mais. Eu quero alimentar cada vez mais aquele vício e não quero parar. Eu me isolo das pessoas, eu me isolo do mundo. E falando de uma pessoa que serve a Deus, às vezes eu deixo até de orar, de ler, de fazer algo para jogar aquele jogo. Então, o videogame, ele não é pecado. O problema está na influência que ele faz sobre a sua vida e se você está viciado ou não nele. Contando história sobre a minha vida, alguns anos atrás, eu jogava um jogo de celular muito famoso chamado Clash Royale. Eu passei muito tempo jogando ele e depois de um tempo eu observei que eu estava ficando viciado naquele jogo. Todas as horas que eu tinha tempo no meu dia, eu ia lá e jogava de novo. Quando eu entrava em alguma rede social, no YouTube, por exemplo, os vídeos que eu assistia, a maior parte era sobre aquele jogo. Tudo voltava para aquele jogo. Quando eu me encontrava com um amigo meu, que eu sempre gostava de estar com ele, eu ia para jogar aquele jogo. Aí quando eu estava jogando, era um jogo online, as pessoas falavam comigo, me atrapalhavam, eu ficava irritado. Eu não queria parar, eu não queria parar no meio daquele jogo, por quê? Porque eu estava viciado naquele jogo. Quando eu perdia, eu ficava bravo, furioso. Então, depois de um tempo, eu observei que eu estava ficando viciado naquele jogo. Eu decidi parar, decidi desinstalar. Não foi fácil,
porque quando a gente gosta muito de uma coisa, quando a gente dedica nosso tempo e às vezes gasta até mesmo dinheiro com aquilo, não foi o meu caso, mas tem pessoas que gastam, aí a pessoa fica muito difícil de desprender. Mas o problema do jogo, do videogame, não está nele em si, mas na influência que ele faz na nossa vida e também no vício nesses jogos, tá bom? Jogar videogame não é pecado. O problema está nessas coisas. Outro ponto deve-se tomar cuidado redobrado a respeito de crianças, porque existem muitos jogos que influenciam os adultos. Imagine uma criança que está aprendendo as coisas agora. Cuidado com certos jogos para a criança, para seu filho, sua filha ou aquele que você é responsável por ele. Então, existem muitos jogos que influenciam alguém. E também existem aqueles que viciam. Cuidado com os vícios das crianças no celular, porque os jogos eles viciam nós adultos. Imagine uma criança, não é verdade? Então tome muito cuidado, mas o jogo, o videogame, não é pecado. Não é errado você jogar um videogame junto com um amigo para descontrair, para passar o tempo, para esfriar a cabeça. Claro que não. O problema está no vício e também na influência que talvez ele possa fazer na minha vida e eu nem percebo, tá bom? Quando eu falo de influência, eu falo porque há alguns anos atrás, lá no início, quando os jogos começavam, na nossa infância, os jogos eram muito diferentes dos de hoje. Eram jogos simples, com temáticas divertidas, diferentes, de coisas abstratas que não existem na vida real. Mas hoje os jogos estão cada vez mais reais, com coisas, com simulações que você poderia até fazer na vida real. Então, cuidado com as influências que o jogo ele possa causar na nossa vida, tá bom? Eu espero que eu tenha sanado sua dúvida. Jogar videogame não é pecado. O problema está nos vícios e na influência que ele pode causar na tua vida. Mas se você está jogando com moderação, sem estar viciado, só para passar um tempo, isso não está influenciando em nada de mal na sua vida, continue, tá bom? Não é pecado. Deus, ele não vai te julgar de forma ruim a respeito disso, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.